Pastor Jesus, eu vou, intermédio deste vídeo, trazer uma mensagem de Deus aos vossos corações. Eu estive passando o dia, né? Às vezes a gente pega se pensando, né? De qual maneira talvez Deus possa falar com nós, né? É certo e claro que Ele fala pela sua palavra, a Bíblia. Mas daí eu fiquei pensando em algumas circunstâncias, alguns momentos, e veio a palavra de Deus onde me lembrou do versículo que diz assim, né, que melhor é o obedecer do que sacrificar, né? Eu vou trazer uma mensagem aqui dizendo sobre a importância de se obedecer, né, da obediência. Amém? E que vocês venham compreender também e venham entender talvez aquilo que a palavra ministrou no meu coração, o Espírito Santo de Deus ministrou. Então o versículo que eu deixo aqui hoje está em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Amém? Então essa palavra ela vem falar de obediência. Daí eu meditei aqui no contexto da palavra, voltamos ali o versículo 22, voltamos lá no primeiro, né, versículo do capítulo de Samuel, né? E vai ter tudo um contexto da história, né? Que aquele negócio de a gente tem que examinar mesmo a palavra, porque muitas vezes tem pessoas que ela não lê o contexto da palavra, como é dito, né? A pessoa cria um pretexto, né? Ela pega um versículo isolado e quer às vezes apoiar práticas da sua vida, até mesmo às vezes pecado, né? Mas só que a palavra toda ela tem um contexto, né? Que tem que ser estudado também, né? E daí eu me levei a buscar pelo contexto da palavra onde vai dizer, né? Por que ele está dizendo que o melhor é obedecer do que sacrifícios, né? E nós sabemos que toda a palavra, todo o Antigo Testamento, ele relata essa questão. Antes que o sacrifício perfeito que nos foi dado, que é Jesus Cristo, acontecesse, né? Todo o pecado do povo era expiado ou era pagado, né, com um sacrifício, né? Eles aspergiam o sangue de um animal, de um bode, de uma ovelha, de um boi, davam o melhor da sua plantação, né? Enfim, né, eles davam sacrifícios, aonde que até é dito, né, que muitas vezes nós fazemos sacrifício de tolo, né? Porque pecamos contra Deus e daí queremos fazer sacrifício. E estava assim, né? Todo o Antigo Testamento vai relatar isso. O povo pecava, né? E a gente vai entender lá no princípio que, né, tinha o altar onde era levado o sacrifício a Deus, né? Para a expiação do pecado, né? Sobre aquela pessoa que pecava. Trazendo talvez a expiação do pecado do povo, né, de todo uma aldeia, de todo, né, um vilarejo, enfim. E eles levavam sacrifício para apresentar a Deus, mas isso foi se tornando um sacrifício de tolo mesmo, que o povo pecava num dia, no outro dia ia levar sacrifício de tolo. Assim somos nós muitas vezes, porque, né, como a palavra relata que nós somos pecadores, mas que nós não venhamos fazer sacrifício de tolo, né? Mas lembrar que melhor é obedecer do que sacrificar. E aqui ela diz no capítulo 15 de 1 Samuel, vai dizer, né, da desobediência de Saul, né? Onde Samuel ele levou uma palavra de Deus sobre a vida de Saul, que ele enfrentaria o povo amalequita, que era do rei Ameleque, por esse povo ter perseguido Israel, né? Cercado Israel na saída do Egito. Então, o mandato do Senhor é que Samuel disse a Saul que Saul deveria, né, de todos os despojos, não poderia pegar nada para ele, né? Mas destruir tudo, né? Não pegar nem bois, nem mantimentos, nem ouro, nem prata, nem nada. Era para invadir aquela nação dos amalequitas e destruir tudo. Só que Saul, no momento que ele chegou até lá, os seus olhos cobiçaram, né, coisas boas, e então eles quiseram pegar um pouco do melhor gado, um pouco o melhor das ovelhas, e apresentar a Deus em sacrifício. Só que a palavra de
de Samuel já para Saul, que era a palavra que Deus disse a Samuel, era que ele entrasse sobre aquele povo e destruísse tudo, né? Só que Saul não foi obediente à palavra. Então a gente vai ver a importância de obedecer a palavra, e aonde o reinado foi tomado, né? Saul perde o seu trono, né? Onde o Senhor diz a Samuel que seria tomado o reinado de Saul, né? Ele estaria perdendo o seu trono de rei. E há muitas histórias na Bíblia dizendo isso. Reis, profetas que, né, perderam a sua bênção, e reis que perdem os seus reinados por causa da desobediência, por causa do pecado, né? A desobediência, ela vai levar ao pecado, e em consequência o pecado gera morte, onde gerou muitas mortes e reinados passados para outros que, né, estavam fiel à palavra, estavam em obediência a Deus. E mais adiante a gente vai entender ali que o reinado também é passado a Davi, né? Porque Davi era um homem que se encontrava reto, né, em obediência à palavra de Deus, né? Então Deus, ele exalta o pequeno ali, como a história de Davi relata ali, né? Um pequeno cuidador de ovelhas, um pastor de ovelhas, e Deus levantou ali pela obediência à palavra deles. Então, melhor que sacrifícios, né? Que talvez a gente peque hoje, peque amanhã e pensa, não, mas amanhã eu faço um sacrifício, faço isso e aquilo, né? Talvez pela obra de Deus, e Deus acho que Deus vai esquecer isso, mas não é assim, né? Até mesmo nos nossos dias atuais, não é assim. Muitos até vivem dessa maneira, né? Não, vou curtir minha vida, vou aproveitar o máximo que eu posso, talvez, e depois eu me conserto com Deus e obtenho a salvação. Mas só que a salvação não é de qualquer maneira, né? Por isso que Deus nos chama para a santificação, né? Sejais santo como eu sou santo. A oração de Jesus, né, a Deus, em João 17:17, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade, né? Então é por médio da obediência à palavra de Deus que é a verdade, da renúncia, né, do pecado, nós vamos obter obediência, vamos vencer, né, obedecendo a palavra, alcançando, né, o favor de Deus, a bênção de Deus, né? E aqui a gente pode trazer muitos exemplos, né? A obediência de Abraão, né? Levando seu filho Isaque em sacrifício, né? Porque Deus pediu a ele seu filho em sacrifício. E isso relatado no Antigo Testamento também, né? Que você vê a coragem de um pai, né? Dar o seu filho, né? O filho da promessa, Isaque, em sacrifício, onde Abraão, no momento de dar esse sacrifício, já tinha imolado a sua faca para enterrar seu filho em sacrifício, mas Deus preparou um cordeiro naquele momento, né? Deus viu a obediência de Abraão, né? Que ele ia cumprir com o propósito, ia dar o seu filho em sacrifício a Deus, e ali Deus encontrou obediência e preparou, né? Até que aparece no pasto ali um cordeiro, e ele não precisa matar o seu filho Isaque, mas você vê o preço, né, e o valor da obediência, né? Vamos falar aqui da desobediência também, né? Saul aqui já é demonstrada a sua desobediência, mas Jonas, a desobediência de Jonas para não cumprir o chamado de Deus sobre a vida dele, ele negou o chamado sobre a vida dele, em vez de ele ir para Nínive, que era para ele ir pregar o evangelho, ele desobedeceu a palavra de Deus e procurou ir para outro lugar, onde a palavra vai relatar que ele é lançado sobre o mar, uma baleia o traga ele e lança ele no lugar que Deus mandou, porque se é para nós seguir o que Deus mandou, seja pela dor, né, como é dito, ou por amor ou pela dor, nós vamos ter que cumprir. Infelizmente muitos, né, não chegam a cumprir e morrem em pecado, e sabemos que pecado é caminho de morte, e não haverá salvação, né? Mas para aqueles que morrem em obediência a Deus, aqueles que alcançam o arrependimento no tempo certo, né, terão salvação em Cristo Jesus. Então a desobediência de Jonas, né, levou a ele a sofrer tudo aquilo, onde que
você vai ver a obediência de uma baleia, né? A baleia traga ele para lançar, né, sobre a terra que ele deveria visitar, né? A obediência de Noé em construir uma arca onde somente ele e sua família é salva, né? E todo o povo que negou, Noé construindo a arca, o povo, né, murmurava, o povo, né, zombava dele, né? Não criam na palavra de Deus que estava sobre a vida de Noé. Mas a obediência dele trouxe salvação a toda a sua casa, onde somente ele e sua família entrou na arca. Então vai ter muitos relatos na Bíblia, né, falando da obediência e desobediência, a consequência da desobediência que leva ao pecado e muitas vezes à morte. E é somente a misericórdia de Deus, porque às vezes a gente se pega em caminhos de desobediências e que talvez a gente não possa nem ter mais chance de se arrepender, né, para que alcancemos a misericórdia de Deus, mas que confessemos nossos culpas, nossos pecados e venhamos obedecer, né? Porque obedecer é melhor que sacrificar. Talvez eu tenha falado com pessoas aqui que você, em desobediência à palavra de Deus, você se encontra afastado da palavra de Deus. Confesse seu pecado e aqui mesmo nessa palavra vai mostrar o arrependimento de Saul, dizendo a Samuel que levasse a ele até adorar a Deus. E às vezes talvez ele estava buscando a misericórdia de Deus para que Deus perdoasse, só que daí Samuel já disse a Saul que Deus já estava tirando o reinado da vida dele, né? Ele não seria mais rei já. Deus estava tirando ele como o rei, né? Tirando o seu trono. E só que ele é levado para adorar a Deus, né? Saul pede que Samuel acompanhasse ele para adorar a Deus até o altar, né, de Deus. Só que o seu reinado foi tomado. Houve desobediência e o reinado foi tomado. E sempre foi assim. Deus, né, ele foi pondo outras pessoas que obedeciam a sua palavra. E hoje dentro da igreja não é diferente, né? Essa pessoa é obediente, Deus levanta, né, o seu ministério, Deus concede o ministério para essa pessoa que está em obediência a Deus, né? Porque muitas vezes, né, pastores, pessoas, né, se intitulam, né, servos de Deus e às vezes não agem como tal. E Deus toma e levanta o pequenino lá para fazer melhor, né, para fazer a vontade dele, né? Não que ninguém é melhor que ninguém, mas, né, assim como Jesus disse, né, que nem ele era bom, mas que bom era Deus que estava no céu, né? Então lembremos, né, o sacrifício perfeito nos foi dado. Jesus Cristo foi dado a nós na cruz do Calvário para que não vivêssemos mais de qualquer forma, mas segundo a vontade de Deus, em obediência à palavra de Deus. Sabemos que nós vivemos tempos de ignorância por não conhecer a palavra de Deus. Mas eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que conhecem a palavra de Deus e têm vivido em desobediência à palavra de Deus. Nós somos atraídos muito facilmente a pecados que nos levam a desobedecer a Deus. E isso depende de nós obedecer ou não. Sabemos que a desobediência, né, da palavra de Deus, né, a salvação é individual, depende de nós, né, obedecer ou não. Então se achegue em espírito e verdade na presença de Deus, que confessemos nossas culpas e pecados e transgressões, e clamemos, né, o socorro de Deus, a sua misericórdia, e busquemos, né, praticar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, né, porque o obedecer é melhor que sacrificar. Amém? É essa mensagem de Deus que Deus trouxe ao meu coração hoje, que o Espírito Santo ministrou a minha vida. E eu fico por aqui. Que Deus abençoe. Curta, compartilha e se inscreva no canal aí, ó. Fortalece aí o canal aí, para a honra e glória de Jesus. Amém?